Olá, alunos. Aqui é o professor de Química Luiz e hoje a gente começa a nossa segunda aula, para quem está acompanhando as aulas de forma remota, quanto para quem está acompanhando as aulas de forma presencial. A aula 2 a gente vai continuar o estudo da matéria, tá? A gente começou introduzindo o objeto de estudo da química. A gente falou sobre o conceito de matéria, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, falou sobre corpo, objeto e deu a definição para a energia. Nessa segunda aula, a gente vai começar com os três estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso, né? Basicamente, o que vai determinar cada um desses estados é o comportamento das partículas. A gente ainda não vai definir de que é feita a matéria, né? A gente não vai definir o que seja os átomos, nem quem sejam essas partículas, mas a matéria é formada por partículas. E o que vai diferenciar cada um desses estados é justamente a disposição dessas partículas. Eu tenho a matéria no estado sólido. Quando eu tenho essa matéria no estado sólido, a gente tem um volume fixo, tá? Quer dizer que ela não sofre variação na questão do comportamento do volume e ela também tem a forma fixa, quer dizer que ela não se move, ela não consegue se movimentar quando a matéria está no estado sólido, tá? Então, as forças de atração que formam a matéria no estado sólido, ela predominam nesse caso. No caso, há uma grande coesão. Um exemplo é um cubo de gelo, né? O gelo é a matéria no estado sólido, é a água no estado sólido, tá? Então, as moléculas estão muito próximas, a proximidade é alta e não se deslocam, ao menos que haja um aquecimento, aí ela vai começar a se movimentar. Mas a matéria no geral, seja ela para o gelo ou para qualquer outra entidade no estado sólido, ela não tem movimento, tá? Há pouco espaço, há pouca possibilidade de se mover. A forma e o volume são fixos. No estado seguinte, que é o estado líquido, acontece um pouco movimento. Vai ter um espaço para que as partículas se movimentem, mas vai ser menos coeso do que o estado sólido. Aqui, o líquido, a gente tem a água no estado líquido, por exemplo, eu vou ter a forma variada, a forma não vai ser mais fixa e o volume vai ser constante, ou seja, o volume vai ser fixo, ao contrário do sólido. Do sólido, a forma da matéria é fixa e o volume é fixo. Aqui não, aqui a forma vai ser variada e o volume é que vai ser fixo. Aqui vai existir o escoamento, né, a facilidade com que essas entidades, essas partículas podem se movimentar e ela vai adquirir a forma de acordo com o recipiente que contém essa substância líquida. No caso da água, se for um cubo, ela vai ocupar aquele volume do cubo. Se for uma coisa cilíndrica, ela vai ocupar a forma cilíndrica. Então, vai depender do recipiente que vai armazenar esse líquido, tá? No caso da substância líquida, há uma repulsão, tá? Há movimentação, ao contrário do estado sólido, aqui vai possibilitar que haja mais movimento. Então, a força aí vai ser, a força de repulsão vai ser um pouco maior do que a do estado sólido, tá? As moléculas estão mais afastadas do que do estado sólido e a repulsão vai ser um pouco maior também, tá? No estado sólido não há possibilidade de se movimentar. E por último, no estado gasoso, que aí sim vai ter grande possibilidade de se movimentar, a energia vai ser maior, tá? As moléculas estão se movimentando. O volume e a forma, elas são variáveis, tá? Tanto o volume quanto a forma no estado gasoso vai ser variável, ao contrário do estado líquido e ao contrário do estado sólido. Substâncias no estado gasoso a gente tem várias aí, né? O ar atmosférico, o gás carbônico, tudo isso são substâncias no estado gasoso. E a gente vai ter a questão da matéria passar pelos três estados físicos, né? Porque uma substância sólida ela pode se transformar numa substância líquida e vai se transformar numa substância gasosa. Isso vai depender do calor que vai ser
que vai ser cedido ou vai ser recebido por cada uma dessas substâncias. Então, por exemplo, o gelo, ele pode absorver calor, né, pode absorver energia e se transformar na água líquida. E também pode absorver calor e se transformar na água gasosa, né? Ao contrário, também é verdade. Eu posso ter a água na forma gasosa e ela vai liberar calor e se transformar em água líquida, e depois pode liberar calor e se transformar no gelo. O que vai acontecer aqui para que haja transformação física da matéria é o calor. Ou o calor vai ser fornecido ou ele vai ser retirado, removido. Vai depender aí da situação. Então eu posso ter a passagem para esses três estados físicos da matéria. Vai depender da temperatura, depender do calor. Então, para cada uma dessas passagens, a gente tem um determinado nome, né? Então, por exemplo, fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Para que haja a fusão, é preciso receber calor, aumentar a temperatura. O contrário da passagem do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. Então, fusão é o contrário de solidificação, solidificação é o contrário de fusão. Em um absorve calor, no outro libera calor. Vaporização, que pode ocorrer de três formas, é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Gás ou vapor. A evaporação é um tipo de vaporização que ocorre com a velocidade lenta, né? Além da vaporização, a gente tem também a ebulição, que é a passagem rápida, né? E a calefação, que é a passagem muito rápida do líquido para o gasoso. Condensação ou liquefação representam a passagem do gás ou vapor. No caso, se for uma liquefação, a substância é gás, a temperatura ambiente. Se for condensação, a substância é um vapor. É a passagem do vapor ou gás para o líquido, tá? E a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso diretamente, sem passar pelo líquido. Eu posso ter também a sublimação inversa, que é o contrário, é a passagem do gasoso para o sólido, tá? Então, representar essas transformações, melhor dizendo, é através desse gráfico aqui, dessa simbologia aqui. Então, tem um sólido que vai passar para o líquido, o nome é fusão, aqui vai ter que absorver. Do líquido para o gasoso, o vapor também absorve calor. Aqui eu posso ter três formas: a evaporação, a ebulição e a calefação. Todos estão dentro da vaporização. Aqui também vai absorver. Então, a gente pode adiantar que para a direita há uma absorção, absorve calor. E se para a direita absorve, para a esquerda vai ser a liberação. Para a direita vai ser processos endotérmicos e para a esquerda processos exotérmicos. Para a esquerda eu tenho a liquefação, a condensação, vai depender se é líquido ou gasoso. E a passagem do líquido para o sólido vai ser a solidificação. Solidificação que vai ser a liberação do calor. E os dois aqui, sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, é chamado de sublimação. Uma é sublimação direta, a outra é sublimação inversa. A direta é a sublimação e a inversa é a sublimação inversa. Então a gente finaliza essa aula de estados físicos da matéria e transformações físicas da matéria, tá? Um resumo aí sobre o capítulo inicial do estudo da matéria. A gente se vê na próxima aula sobre exercícios. A gente vai fazer exercícios sobre essa parte aí, onde a gente vai falar do ponto de ebulição, ponto de fusão e fixar melhor o conteúdo com relação a essa parte aí de transformações da matéria. Então até a próxima e muito obrigado.